Bom dia pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Mais uma live tomando café comigo. Como tá frio aqui em Curitiba, hoje amanheceu muito frio. Agora acho que tá 6 graus, mas há pouco tava 5 aqui. Bom dia, Ju. Tá frio, né? Nossa, como tá frio. E eu tô aqui, né? Com blusinha mais comprida, acho que o inverno chegou mesmo, pra gente fazer mais essa live. E vou fechar aqui algumas coisas que estão abertas. E a gente vai falar hoje, eu vim responder 2 perguntas que mandaram no meu inbox. E são 2 perguntas bem interessantes. Na verdade, uma das perguntas, para quem viu a live que eu fiz com a Thalita, que a gente falou de autoestima, foi uma live que mandaram várias perguntas. E teve uma pergunta que não foi respondida porque não deu tempo, que foi uma pergunta sobre fatores genéticos. Então eu vim falar um pouquinho sobre fatores genéticos e responder uma pergunta que mandaram no meu direct aqui no Instagram. Então, vim falar disso e vim contar também de um vídeo que eu tô fazendo, porque agora chega Dia das Mães, né? E Dia das Mães em quarentena. Então, para alguns a quarentena aí afasta da mãe, para outros não, mas é uma época em que muita gente está bastante mexido no contato com a família. E tem, claro, aquelas pessoas que têm dificuldade em lidar com a mãe, né? Enfim, com o que recebeu da mãe, do pai, enfim. Então, eu tô preparando um vídeo falando um pouquinho sobre isso, que isso afeta na autoestima, eu também acho que vai ser bem legal. Então, é isso, vamos seguir, enquanto o pessoal vai entrando, também é isso, né? Essa live cedinho acaba entrando aí o pessoal um pouquinho depois, hoje tá friozinho, tem gente que ainda tá na cama, né? E enfim, eu como tenho o costume de acordar cedo, pra mim acordar cedo não vai fazer muita diferença, né, a temperatura. Mas vamos lá, tô tomando aqui o meu café. E a live da autoestima, gente, que rolou há 2 semanas atrás com a Thalita, ela foi uma live muito legal, mas a gente focou muito nos aspectos mais da construção da autoestima, né? A gente não focou tanto em outros aspectos relacionados ao peso, relacionado à composição corporal, isso tudo a gente não focou. E daí teve essa pergunta que ficou lá, né? Que foi a pergunta de qual que é a influência dos fatores genéticos. E daí quando eu vi essa pergunta lá na live de autoestima, eu fiquei até pensando se a pessoa quis saber, na verdade, sobre a influência dos fatores genéticos na autoestima. Enfim, já vou explicar um pouquinho sobre isso, mas eu acho que tem a ver com os fatores genéticos no peso, né? Porque afinal de contas a gente estava falando de tratamento para alimentação, de alimentação, né, e tudo mais. Então, eu vim falar um pouquinho do que são esses fatores genéticos, porque eu acho que tem muita gente que chega para mim no consultório e diz assim: ah, minha genética não favorece, ah, minha genética não é boa, coisa que não existe, né? Não existe uma genética boa ou não boa, mas enfim. É porque a genética ela é um conteúdo de várias coisas, né? De vários detalhes que existem dentro das nossas células, falando de uma maneira muito simples, que vai dizer de uma forma como nós somos, né? Então, dentro de cada célula tem aí esses fatores genéticos, né? No nosso corpo todo tem esses fatores genéticos que vai dizer e dar uma direção de quem nós vamos ser. Mas existe, claro, aquilo que é o manifesto, né? Então tem o genético e tem aquilo que vira o fenótipo, né? E algumas pessoas, elas olham, às vezes, para um biotipo, às vezes elas olham até mesmo para o metabolismo, que é uma coisa bem interessante, assim, algumas pessoas acham que o metabolismo é lento e às vezes não tem nada a ver com isso, né?
mas as pessoas acabam atribuindo o fator genético. E às vezes elas preferem atribuir o fator genético do que reconhecer a importância do fator comportamental. Então, eu canso de ouvir de pacientes, ouvir de pessoas que às vezes estão falando em redes sociais, se queixando, grupos, perguntas. Eu canso de ver isso, assim, né? As pessoas falarem que tem uma genética que não favorece. E claro que existem, né, pessoas que têm, por exemplo, uma genética na família, por exemplo, várias pessoas da família têm sobrepeso, têm obesidade, e às vezes as pessoas atribuem isso ao fator genético. É possível que se tenha genes que transmitem, né, essa questão do peso? A gente já sabe, existem mapeamentos aí que mostram transmissões genéticas, inclusive de mãe para filho e tudo mais. Então, isso existe. Mas boa parte das vezes a questão é comportamental. Mesmo quando a gente está falando de uma família toda que tem obesidade, nem sempre é um fator genético, sabe? Essa pergunta que veio, ela me fez pensar até que ponto a pessoa que perguntou também estar interessada em saber e associar isso ao fator genético. Claro que existe o fator genético tanto no peso quanto no metabolismo, no biotipo. Isso existe o fator genético. O fator genético ele é inegável, mas muitas vezes a gente está falando de questões do comportamento e que às vezes é mais fácil atribuir a um fator genético porque é um fator determinado, né? Então algumas pessoas falam assim, então se a minha genética é assim, puxa, pobre de mim, agora eu tenho que lidar com isso, né? E muitas vezes não é, mesmo quando a gente pega uma família, né? Às vezes a gente vai estudar no IPCAC famílias, né, que tem aí obesidade ou que tem transtorno alimentar, e a gente encontra muitas questões do comportamento. Então, quando a gente fala de fatores genéticos, eu acho que é super legal a gente entender que existe influência sim de fator genético, que existem lá pelo menos 30 genes bem mapeadinhos, né? De questões de peso, de ganho de peso, ok, isso existe, mas a gente não pode pensar numa única causa, né? Então, assim, os problemas alimentares de uma maneira geral, eles são multicausais, né? Eles são multifatoriais, ou seja, eles têm vários fatores que fazem com que esse problema de peso, esse problema alimentar, ou até mesmo a questão da manutenção do peso aconteça, né? Então, os fatores genéticos, eles existem e eles afetam aí, claro, toda a questão alimentar, né? Tanto ganho de peso, quanto biotipo. E é muito legal a gente falar de biotipo também, né? Porque parece que biotipo é algo que precisa ser combatido, né? Algumas pessoas falam assim, então se o seu biotipo é esse, você tem que prevenir comendo tal coisa. Eu acho isso, na verdade, uma furada, né? Acho que o biotipo, ele vai dizer pra gente muito de como que funciona o nosso corpo, né? E de como que a gente precisa cuidar do nosso corpo. Então, não é um negócio para ser combatido, entende? Não sei se isso faz sentido aí para você que está ouvindo, mas eu quis trazer essa questão genética muito para tentar até mesmo acomodar isso. Quanto a gente tem questões genéticas, sim, existem. É possível combater isso? Nem se deve, né? A mesma coisa aquela pessoa que tem um determinado biotipo, tem um determinado formato de corpo, e daí ela quer mudar o formato de corpo dela. Então, se ela tem um formato de corpo, né, que é determinado geneticamente e tem a ver com a família dela, com pessoas que têm aquele corpo parecido, ou mesmo que não tenha, mas é a genética dessa pessoa. E de alguma forma ela tenta combater, ela tenta mudar, ela tenta fazer. Tem pessoas até que
vão muito para um querer mudar até cirurgicamente, né? Claro que tem coisas que dá para mudar, tem coisas que nem dá para mudar, né? Tem pessoas que querem ser mais altas, como que vai fazer isso, né? Não tem como. E isso tem a ver muito com a aceitação corporal também, né? Então, quando eu falo da genética, a ideia é que a genética seja para vocês aí que estão me ouvindo, né? Seja agora ou que vão me ouvir depois. A genética, ela é uma coisa que tá ali, que a gente não pode mudar e que a gente, de alguma forma, até deve aceitar. Não algo para ser combatido, né? Então, se o meu corpo é do jeito que ele é, se o seu corpo é do jeito que ele é, isso tem a ver sim com fatores genéticos. Isso não precisa necessariamente ser combatido, isso não precisa necessariamente que você faça algo a respeito, mas aprender, né, como que é o seu corpo, aprender a lidar com o seu corpo. Acho que esse é um ponto bem importante, assim, sabe? Como que eu tô lidando com o meu corpo? Como que eu tô até aprendendo a gostar do meu corpo? Porque gostar do corpo da gente é uma construção, né? Não é uma coisa que a gente cresceu aprendendo a fazer, né? A gente, em geral, é o contrário, né? Não sei o que vocês acham, mas em geral tem mais gente aí dizendo que a gente tá errado, né? Que o nosso corpo tá errado, do que gente dizendo que tá certo. Então, a tendência é que a gente cresça até achando que isso está errado, que precisa mudar para se encaixar em determinado padrão. E determinado padrão é determinado padrão, que pode ser perto de você ou pode ser muito longe, né? Então, por exemplo, pessoas que têm, por exemplo, pernas mais delineadas e... ok, isso é mais perto do padrão, né? Aquela pessoa que tem a perninha fina se sente muito longe do padrão. É possível mudar o corpo? Mas tem um custo, né? Porque ir contra essa questão genética tem um custo e que ele, enfim, não é tão simples, né? Quando a gente fala de fome, de peso, isso também tem um componente genético, mas assim, boa parte das questões elas são comportamentais. Então, assim, uma pessoa que teve uma vida de dieta, ela vai lidar mal com a fome, ela vai lidar mal com dieta, com restrição, que é tudo isso que eu sempre digo nos meus vídeos. E daí não adianta a gente querer mudar isso por uma via assim determinada, então isso é assim, então tá bom, ou querer mudar a todo custo, porque isso tem a ver com o comportamento adquirido. Isso às vezes tem muito pouco a ver com a genética, e muito mais a ver com o comportamento adquirido. Então, se você faz uma dieta, a tua primeira dieta lá, você fez e você perdeu peso. Daí você ganhou aquele peso de volta, né? Geralmente isso acontece muitas vezes, né? Cada vez que você ganha o peso de volta, a tendência é que seja cada vez mais difícil de você perder peso. Então, o efeito sanfona, ele tem um efeito colateral. O efeito tem um efeito, isso. Tem um efeito colateral de cada vez ser mais difícil perder peso, né? E de repente algumas pessoas chegam e falam assim: nossa, eu não consigo mais perder peso como eu perdia antes, então agora eu tenho que fazer muito esforço, justamente porque existe aí uma resposta do corpo frente a um comportamento ruim, que é um comportamento de ficar indo e vindo. Então, a primeira dieta que a pessoa faz, ela é uma dieta que geralmente funciona, né? Então, ela foi lá, fez, a primeira dieta eu perdi 5 quilos. Foi fácil, tarará. Sim, geralmente é. Por quê? Porque o corpo nunca teve aquilo, né? Então, o corpo vai falar assim, tá bom, então estamos passando aí por essa dificuldade, porque o corpo sempre entende dieta como dificuldade. Eu tô na selva, bom dia, tá frio, né? O corpo sempre vai entender que ele tá passando dificuldade, né? Ele tá na selva, acabou a comida. Então, ele vai perder peso como uma resposta natural. Daí você ganha esse peso de volta, né? Geralmente porque o corpo mesmo faz esse movimento de voltar, né? De ganhar o peso. E daí, para você perder esse peso, vai ficando cada vez mais difícil. Então, assim, a constante dieta, né? E parar a dieta e esse perder peso
e ganhar peso vai fazendo com que fique cada vez mais difícil o seu corpo responder à dieta, o seu corpo responder à restrição calórica, restrição, enfim, de qualquer tipo, né? E daí algumas pessoas falam assim, o meu metabolismo é lento aí, ó, eu faço uma dieta e não melhoro, não consigo mais perder peso que nem eu perdia antes. Bom dia! E daí as pessoas atribuem isso ao fator genético. E não é, isso é comportamental. Por quê? Porque o nosso corpo está respondendo a constantes estímulos de privação, né? Eu costumo sempre explicar, em vários vídeos eu já falei, o nosso corpo não entende que você está escolhendo não comer. Ele vai falar assim, acabou a comida do mundo, nós vamos morrer, né? Então o corpo ele é muito responsivo a tudo aquilo que está no nosso comportamento. Então, o corpo vai realmente acreditar, bom dia, o corpo vai realmente acreditar que tem algo acontecendo fora, né? Então, assim, a primeira dieta que a pessoa faz, ela funciona, a segunda, ela funciona, até que a dieta vai parar de funcionar. Justamente porque o corpo vai aprendendo a lidar com essa restrição, né? E ele pode, inclusive, trazer compulsão como uma resposta aí à privação, né? Enfim, à restrição que você está fazendo. E daí, isso não tem absolutamente nada a ver com fator genético, né? Então, eu acho que isso é legal a gente desmistificar, porque esse fator genético que algumas pessoas acreditam que tem, não tem a ver necessariamente com um fator genético que faz com que ela tenha uma dificuldade de responder à restrição calórica, à perda de peso, como ela respondia antes. Então, assim, gente, é muito, muito, muito legal a gente esclarecer isso, para que a gente não também fique atribuindo culpa a um fator genético, porque um fator genético parece um negócio assim, é isso, eu tenho que aceitar agora, não tenho o que fazer, ou se eu tenho que fazer, eu tenho que fazer algo drástico, e não, muito do que está acontecendo numa relação ruim com a comida, numa dificuldade de manter peso, ou de perder peso, ou de ficar saudável na sua alimentação, no seu corpo, muito, muito, muito tem a ver com o comportamento alimentar. E o fator genético existe? Respondendo a pergunta aí que veio para mim, existe o fator genético, mas ele é, em geral, né, pouco responsável por essa confusão toda. Isso aí acaba sendo muito uma mentalidade de dieta e todo um histórico aí ruim de relacionamento com a comida, tá? Então, a idade influencia também sim. É claro, a idade vai influenciar o metabolismo, ele cai a cada década, né? A partir dos 30 ele vai tendo uma queda aí, mas a resposta da idade, ela também tem mais a ver com o metabolismo em si, tá? E não necessariamente com o comportamento. O que acaba acontecendo é que as pessoas, principalmente depois dos 30, depois dos 40 anos, elas acabam amadurecendo um pouco mais a respeito de como elas se comportam, como elas cuidam delas mesmas, né? Então, eu vejo que isso, às vezes, pode ser muito positivo, né? Então, é quase como se ela aprendesse que ela não precisa dar tanta satisfação, que ela não precisa agradar todo mundo. Eu acho que com a idade aí, principalmente, eu vejo isso muito em mulheres, né? Existe, Gilian, esse amadurecimento, sabe? E isso, às vezes, um amadurecimento que fortalece uma autoestima, às vezes até é positivo no comportamento alimentar, né? Mas também, claro, a idade afeta, mas às vezes a idade afeta um tanto e o comportamento construído ao longo da vida afeta muito mais, né? Então, quem me conhece há mais tempo sabe que eu defendo muito a mudança do comportamento. Porque quando a gente muda o nosso comportamento, às vezes até aquele fator genético que não era tão bacana, né? Ou que não ajudava tanto, ele acaba se encaixando, né? Porque tem a ver muito com a gente aceitar também o que a gente é, o que a gente tem. E o nosso conteúdo genético é quem a gente é também, né? Afinal, a gente mostra, né? A gente tem o fenótipo quando o genético vai nos dizer algo a respeito disso, né? Isso, Bia, é assim, ó. Quando a pessoa tem um transtorno alimentar, é muito legal a tua pergunta.
A pessoa teve um transtorno alimentar, seja anorexia, seja bulimia, compulsão alimentar, TARI, qualquer um, né? Vamos dizer que a pessoa tem um transtorno alimentar. Ela construiu um momento da vida dela de restrição. E mesmo que seja uma compulsão, a compulsão também tem o componente restritivo dentro do ciclo dela. Então, esse comportamento restritivo, esse comportamento punitivo, esse comportamento de baixa autoestima, às vezes, né, muito de como a pessoa responde a essa baixa autoestima, né, a não aceitação corporal, todos esses componentes do transtorno alimentar, eles fazem sim quase como um marco na história da pessoa. Então, é quase como se ela sempre precisasse ter um cuidadinho. Então, quando eu tenho pacientes de anorexia que recebem alta, né, pacientes com bulimia que recebem alta, na alta eu sempre digo assim, você vai ficar com essa pulguinha atrás da orelha. Porque qual que é a tendência? A tendência é que frente a um estresse emocional, frente a uma dificuldade emocional, frente a um trauma, frente a um luto, frente a algo que te mova muito, a tendência é você retornar para esse caminho. Por quê? Porque existe até uma questão neuropsicológica aí, né? A gente aprendeu a responder dessa forma, né? E por mais que a gente tenha melhorado, tratado, tarará, é possível disso voltar, né? Desses comportamentos voltarem. Não porque mudou algo geneticamente, mas porque o nosso corpo aprendeu que esse é um tipo de resposta, né? Então, às vezes, até fatores de coping que a gente vai aprendendo aí, né? Que é como a pessoa lidar com estresse, com problemas na vida dela, faz com que ela fique menos suscetível a retornar em comportamentos restritivos e tudo mais. Não sei se ficou muito complexa a minha resposta, Bia, mas é para você entender isso. Sim, a pessoa que teve um transtorno alimentar ou que tem um histórico, né, de problema alimentar, às vezes não é nem um transtorno, mas um comportamento alimentar ruim, a tendência dela é que ela volte para isso, ela pode muito voltar para isso, né? Então, enfim, isso faz parte. Quando a gente muda o comportamento, a gente ganha muito com isso. Quando a gente constrói e aprende sobre a gente mesmo, né? Por isso que a terapia ela é importante para a gente aprender sobre a gente mesmo, né? E como que a gente vai acabar respondendo de alguma forma, né? A estresses emocionais. Mas é isso sim, né? Isso mesmo. Você percebe, Bia, essa resposta de retornar alguns padrões, justamente porque faz parte, né? E com o tempo vai ficando mais fácil, mas a tendência é que isso possa, enfim, voltar, né? Mas é a pulguinha que tem que ficar atrás da orelha. Mas não quer dizer que você não consiga lidar com isso de uma maneira legal, né? Pelo contrário, inclusive dá para lidar muito bem, porque eu vejo isso acontecendo com vários pacientes, né? Tem uma pergunta aqui da Gelian. Queria sair do efeito platô. Alguma dica? Eu tenho uma dica que eu respondo para todos os meus pacientes de bariátrica. Se tiver algum paciente de bariátrica que vai me ouvir agora ou depois, eles vão lembrar disso. 3 pilares: questões nutricionais, atividade física e questões emocionais. Em algum lugar isso está falhando. Gilian, para aí, reflete aonde que está, né? Aonde que está a questão, porque qualquer mudança do comportamento alimentar tem os 6 pilares que eu sempre explico. Mas quando a gente está falando de emagrecimento, principalmente emagrecimentos de mais grande porte, em algum lugar a gente falha, seja em aspectos nutricionais, seja em aspectos emocionais, que é o lugar aí onde geral as pessoas falham, e até mesmo na atividade física, né? Porque, enfim, não existe como a gente estar saudável aí sem ter uma atividade física e que não precisa ser necessariamente de musculação, enfim. Então, a minha dica é essa, né? Como
eu vim responder aqui algumas perguntas, a gente pode até, quem sabe, deixar esse tema para a gente aprofundar numa próxima, tá? Eu acho que é bem legal esse tema. Mas eu ainda tenho mais uma pergunta para responder, então vamos lá, né? Mas pensa a respeito disso porque, de uma maneira geral, a resposta tá aí, num desses 3 pilares, né? Em geral é por aí. Em geral é o alimentar, né? Ou o emocional. Porque às vezes a pessoa tá comendo tudo certinho, tá cuidando da alimentação, tá fazendo atividade física, mas tá lá numa ansiedade, numa autocrítica, tá lá com o pensamento muito focado na alimentação, ou no corpo, ou na autoestima. Então tem que trabalhar essa parte, né? Se você não faz terapia, busca aí voltar, né, para um processo terapêutico, para que você vá aprendendo a lidar. Tudo dá para aprender a lidar, sabe? Eu já atendi pacientes muito graves, que tinham problemas emocionais bem graves, né? Transtorno bipolar, depressões graves, né? Querendo aí tratar a questão alimentar, e tudo dá para fazer. É só realmente ter um acompanhamento bem legal, tá? Mas boa sorte. Então, gente, essa parte dos fatores genéticos, eu acho que assim, é isso, né? Existe, mas não vão ficar né, atribuindo valor a isso, atribuindo peso a isso como se fosse um negócio assim, então tá determinado por Deus, meu fator genético é esse, e agora eu vou ter que sofrer e não, eu acho que é trabalhar a aceitação corporal e trabalhar o teu comportamento em relação a isso, né? A tua conexão com o teu corpo e tudo mais. Então, respondendo a pergunta que ficou da live lá com a Thalita, é essa, né? Essa influência dos fatores genéticos, enfim, e da idade e tudo mais. Eu trouxe agora uma outra pergunta que ela chegou no meu direct, porque eu adoro receber perguntas no direct e eu vou separando, eu tenho uma listinha das perguntas que eu recebo aí de pessoas em todas as minhas redes, né, os meus canais. Tem pessoas que vão lá no YouTube e me mandam pergunta, tem pessoas que vão lá no Face, e aqui no Instagram eu recebo bastante comentários e perguntas no direct. Então, a pergunta que chegou para mim foi de uma pessoa que tá aí procurando tratamento, e daí ela dizia, né, um pouco da história dela, e ela colocou uma frase assim: eu não entendo o que acontece comigo. Eu não como doce, nenhum, e mesmo assim eu engordo. E daí eu fiquei com essa frase dessa pessoa na cabeça, né? Que ela dizendo que ela não se entende por causa disso. E aí eu queria vir discutir isso com vocês. Por quê, gente? É uma frase muito comum de se ouvir, né? Às vezes as pessoas chegam para mim e falam assim: Priscila, eu não entendo, eu vim aqui porque deve ter algo errado comigo, porque eu como muito pouquinho, eu não como doce, eu evito fritura e eu engordo, ou eu não consigo perder peso, né? Isso é uma coisa que algumas pessoas vêm se queixando, né? Então, o que eu vejo num primeiro momento, num primeiro relance na frase que chega assim, dessa forma para mim, tá? A pessoa acredita, primeiro, que o doce é o vilão, ou que a gordura, ou que a fritura, ou que, enfim, o carboidrato é o vilão. E a verdade é que não existe vilão. O vilão, em geral, é a própria pessoa que acredita que existe alimentos assim e vai tendo essa mentalidade dicotomizada, né? Então, assim, eu tenho pacientes, vários, que às vezes eles acabam com o tratamento comendo até mais. Até a gente falou isso na live com a Carol, quem assistiu a live de segunda. Às vezes se alimentando em quantidades até maiores, mas eles perdem peso, ou eles ficam mais saudáveis, né? Ou estabiliza peso, deixa de ganhar peso, justamente porque ele está se nutrindo. Então tem qualidade, tem equilíbrio, tem todos os grupos lá, né? E a pessoa não está fazendo restrições.
Então, assim, quer dizer que você precisa do doce? Não, mas não comer doce não é assim, uma maravilha, quinta maravilha do mundo. Tem pessoas que falam isso, eu já escutei em festas, assim, eu não gosto de doce, como se fosse uma grande coisa não gostar de doce, assim, nossa, essa pessoa é evoluída, né? Ela não gosta de doce, e na verdade isso tudo é uma resposta muito ao que se diz aí, né? Uma resposta muito à cultura da dieta, à cultura de restrição, né? E até uma cultura meio punitiva em relação à mulher, né? Que ela tem que comer pouco, que ela tem que ser bonita, que ela tem que emagrecer, que ela tem que... Enfim, todas essas questões aí muito culturais também, né? Mas não só culturais, mas muito culturais também. E algumas pessoas falam como se fosse bonito. Não, faz anos que eu não como um doce. Tudo bem, se você não come porque você não gosta, né? Ou porque o teu paladar não gosta, ótimo, mas isso não te faz, assim, um ser extraordinário, né? Eu não sei se vocês entendem um pouco que eu tô, né? Eu tô rindo até, mas é porque isso não é um valor, né? Não comer doce não é um valor e também não vai te possibilitar só por isso, só por essa questão, perder peso, manter peso, estar saudável, porque a alimentação, ela é um conjunto da ópera, ela é como você escolhe os alimentos, o equilíbrio, né, em termos de até mesmo da qualidade nutricional. Tem até uma frasezinha que eu pus há um tempo atrás aqui no meu Instagram, como a melhor e não menos, porque também existe isso, né, de que tem que comer pouco. Então, eu acho que vai muito nessa vibe do pessoal que acha que tem que comer pouco, essa ideia de que comer doce não comer doce é bonito, então eu não como doce, faço tudo certinho, como assim eu tô ganhando peso? Né? Justamente porque tem aí o fator de todo um conjunto da ópera. Então, só não comer o doce não significa absolutamente nada. Significa que você não come o doce. E às vezes, se você gosta do doce e você não come o doce, sinto muito por você, porque, né, o doce é bom. Não tem nada de errado com o doce. E você pode comer. Eu tenho pacientes que comem doce todos os dias e emagrecem, inclusive. Porque é um conjunto da ópera. E aí, tem a questão que eu queria trazer, que daí é o meu lado, na minha expertise aí de psicóloga, que quando a gente tem um comportamento alimentar dessa forma, ou seja, eu deixo de comer isso, eu deixo de comer aquilo, eu deixo de comer aquilo outro, justamente porque eu acredito que assim eu vou emagrecer, né? Justamente porque eu acredito que assim eu vou perder peso, eu vou manter o meu peso. Você está tendo uma visão dos alimentos muito dicotomizada, que é aquilo que a gente chama de mentalidade de dieta. Então, essa pessoa lá, quando ela me diz isso, eu não como doce, mesmo assim engordo, eu não entendo o que está acontecendo, a primeira coisa que ela está me dizendo é que ela tem uma mentalidade de dieta, que é uma mentalidade em que doce não pode, salada pode, por exemplo, né? Então tem coisas que não podem e tem coisas que podem. E quando a pessoa tem essa dicotomia, né? Quando ela tem essa mentalidade de dieta, ela tem pensamentos negativos e punitivos ou pensamentos distorcidos sobre alimentos, sobre o que é bom e o que não é bom para ela, né? E isso faz com que gere culpa, por exemplo, quando ela come algo que está lá do ladinho dos que não podem, do ladinho dos que não é saudável. E essa culpa, ela faz um mal danado, né? Então a culpa, ela é um sentimento e que ela pode fazer um estrago muito grande na nossa alimentação. O nosso corpo funciona muito melhor, né? Ele processa muito melhor o alimento quando a gente não come com culpa e ansiedade. Então a pessoa que diz eu não como doce, mesmo assim eu engordo, não entendo, se essa mesma pessoa ela for comer um doce, provavelmente ela vai se culpar, porque na cabeça dela comer doce é errado. E daí se na cabeça dela comer o doce é errado, o que vai acontecer? Ela vai acabar tendo culpa, ou se sentindo mal, ou se sentindo errada. E daí não quer dizer que aquele alimento fez mal para ela, mas a relação que ela tem com aquele alimento faz essa confusão toda. Vocês entendem? Faz sentido isso para vocês?
Quem mandou mensaginha aqui no direct dizendo que tá caindo, eu não sei, gente. Não é aqui não, porque aqui tá bem estável. Acho que não é aqui, não sei. Né? Eu tô aqui na minha sacada, pode ser que a internet não esteja tão boa, mas eu acho que tá. Então, não sei se faz sentido isso pra vocês, gente, mas qual que é o caminho, né? Daí você pode estar me perguntando, tá, Priscila, então se a gente não deve lidar com os alimentos assim dessa forma que você tá falando, então o que a gente faz, né? Eu acho que é realmente neutralizar, né? Não existe um alimento que vai fazer você ganhar peso, um alimento por si só. Não existe um alimento vilão. O vilão é você mesmo, desculpa dizer assim na lata, mas é como você se comporta, tá? Vai ver que foi uma pessoa só. Obrigada, gente. Então, é muito de como você se comporta, né? De como que você vê, de como que você se relaciona com aquele alimento, né? Então, quando a gente fala assim, vamos mudar essa relação com a comida, é por aí, é esse o caminho, né? Porque senão você vai estar sempre tendo alimentos que você não deve comer, tendo coisas que você não deve comer, e a realidade é que é muito libertador quando a gente tira toda essa visão, né, de dieta, de que não pode, de que isso tem coisas erradas e tem coisas certas, e tudo vira mais neutro, né? Não quer dizer... Tem algumas pessoas que falam assim, Priscila, então se eu acreditar que tudo é alimento, eu só vou comer bobagem. Então eu só vou comer porcaria, porque eu vou acreditar que tudo é alimento, o que importa é o todo. E aí não, o que eu vou dizer para vocês é que não, porque quando a gente começa a construir uma alimentação mais intuitiva e a gente se conecta com o nosso corpo, a tendência é que a gente busque alimentos que o nosso corpo está precisando, alimentos mais nutritivos. Então, por isso que eu digo que às vezes tem pacientes no tratamento que eles acabam até se alimentando mais, né, assim, comendo até mais em quantidade, mas aquilo lá é tão o que a pessoa precisa que ela até perde peso, né? Porque não tem coisas que não fazem sentido ali, né? Então, essa frase que essa pessoa me mandou na pergunta dela, ela me fez vir aqui. Talvez algumas pessoas já tenham me ouvido eu falar mais ou menos isso que eu expliquei agora, mas eu vou falar quantas vezes for necessária, porque é muito do que eu defendo, né? De uma alimentação mais intuitiva, mais integrada, mais única. Aliás, ontem foi o Dia Internacional Sem Dietas. Eu não sei quem viu aqui nos meus stories. E só para vocês terem uma ideia, existe um Dia Internacional Sem Dieta, né? Que é justamente de todo esse povo que trabalha com comportamento alimentar e defende essa ideia de que a alimentação, ela pode ter uma orientação, sim, nutricional, ela deve ter, né? Eu trabalho aí com nutricionistas incríveis junto comigo, mas a alimentação, ela é algo único e que a pessoa deve adquirir autonomia para conseguir levar uma vida liberta, né? De prescrições e tudo mais. É isso aí, Bia, por profissionais acolhedores. Se você não conhece uma nutricionista acolhedora, você me manda uma perguntinha aqui no Instagram ou por onde você conseguir se comunicar comigo. E você me pede, que eu tenho várias nutricionistas ao redor do Brasil que já foram minhas alunas, ou que trabalham comigo, ou que atendem online, que vão poder te ajudar. Por quê? Porque, claro, é um somatório aí, né? De você ter uma nutricionista que vai entender do comportamento, que são o que a gente chama de nutricionistas comportamentais, e você ter um terapeuta que também entende da área alimentar. Então, esses dois profissionais somados é o time perfeito aí para você ter essa mudança, né? Caso você não consiga fazer isso sozinho. Tem pessoas que veem aqui o nosso conteúdo e conseguem ir mudando, tendo esses insights. Mas, em geral, não é fácil porque tem questões mais profundas envolvidas aí, né? Mas, enfim, como diz a Ju ali, nada que terapia não resolva. A terapia vai nos dar esse lugar de autoconhecimento, né, gente? De saber o que
saber bancar aquilo que a gente acredita, né? Porque quando a gente se liberta de algumas coisas, às vezes a gente vai um pouquinho na contramão, né? Às vezes a gente pode ter que lidar com coisas tipo, você vai comer isso? Como assim? Isso não vai te fazer bem, né? E às vezes a gente vai ter que aprender que isso faz bem sim, porque eu acredito, né? Eu acredito que isso faz bem. E aí eu vou, enfim, bancar aquilo no mundo, né? Você passa com a doutora. Aham, com a doutora Cássia. Não, você não é o zero à esquerda, não. Você não é o zero à esquerda. Faz parte, o tratamento. Eu acho que eu falei isso em alguma das últimas lives. A melhora, o tratamento, né? Ele não é algo que é sempre bonitinho, eu vou crescendo e melhorando. Pelo contrário, é altos e baixos, crise, choro, momento que eu tô ótima, momento que tudo desmorona. Então o tratamento é essa montanha-russa muitas vezes, né? Esse processo. E tá tudo bem de vez em quando a gente ficar atrapalhado, tá? Gente, falei até demais hoje. Foram essas duas perguntas que eu vim responder. Quem não assistiu tudo, enfim, pode depois voltar, vai ficar aqui por 24 horas. Depois a gente vai colocar também no YouTube. Para quem não conhece o meu canal do YouTube, praticamente todos os meus vídeos e alguns vídeos mais densos, assim, com conteúdos mais profundos, estão lá. Então, enfim, né? Vocês podem assistir lá e acredito que até o final de semana essa live aqui também eu coloco lá no YouTube, tá? Pra vocês, combinado? Então, um beijo, obrigada por virem tomar café. Vocês tomaram café aí também? Eu tomei meu café aqui com vocês e a gente conversou um pouquinho sobre isso. E se vocês tiverem qualquer pergunta e queiram colaborar aí comigo, é muito legal porque eu prefiro 1000 vezes responder uma pergunta de alguém do que trazer algum tema aqui aleatório, ok? Então, beijinhos! Até a próxima live. Segunda-feira a gente vai ter uma live bem bacana com a Sheila Drummond e a gente vai falar de algumas técnicas para se usar em casa de mindfulness. Então vai ser muito legal. Então não percam segunda-feira às 7 horas da noite daí, né? Tá bom? E na próxima quinta também café comigo. Um beijo. Até mais, gente.